Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Eu vou estar lendo aí com os irmãos, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra abençoada. Você que está em casa aí, que gosta de viver altas emoções, gosta de passar experiências com Deus, essa é a palavra que vai trazer no seu coração o desejo, quem sabe nessa noite, de andar sobre as águas. Mas não faça que nem Pedro, não olhe para trás. Continue andando, marchando, e o nome do Senhor será glorificado. Mateus 14, 22 nos diz assim: Logo em seguida ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, no barco estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo ao caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia! Irmãos, é uma palavra gloriosa. É uma palavra para quem gosta de emoção. Meu irmão, minha irmã, você que está aí nessa noite, eu não sei se você está dentro do barco ou se você já está andando no mar. Eu não sei se você está dentro do barco andando ou se por um acaso você já deu uma afundada nas águas. Quem sabe você está passando por um momento agora de grande tribulação na tua vida, de grandes tempestades, ventos contrários. Quem sabe você está nesse barco aí sendo açoitado para um lado e para o outro, mas eu quero dizer para você nessa noite: Jesus tem algo diferente na tua vida. Jesus tem algo transformador. A Bíblia diz que durante esse período Jesus ele estava ali com a multidão e ele pediu para que os discípulos atravessassem para o outro lado da margem. E eles entraram no barco e continuaram ali a sua jornada. Mas passando o período, Jesus ele foi ao monte ainda orar por um bom tempo. Mas na quarta vigília, entre as 3 horas e as 6 horas da manhã, a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles. E na caminhada de Jesus sobre as águas, sobre o mar, naquele vento contrário, naquelas águas fortes, a Bíblia diz que os discípulos se assustaram. Ficaram com medo, imaginando ser um fantasma. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, diante da situação que eles estavam já passando dentro do barco, diante daquilo que eles estavam passando ali durante horas, sendo açoitados pelo aquele vento contrário, eles estavam ali passando por uma dificuldade emocional muito grande. Quem sabe com medo daquele barco estar ali virando naquele mar, aquele mar que estava bravo ali, aquelas ondas que estavam açoitando aquele barco. Eles começaram a gritar, pensando já ser um fantasma. Eles já estavam no momento da vida, e olhe bem, que todos os homens que estavam dentro daquele barco eram pescadores, acostumados a passarem momentos difíceis em alto mar. Mas aquele vento era contrário a tudo que eles pensavam. Mas a Bíblia diz que Jesus grita para que eles não se assustassem, porque era ele. Mas a Bíblia nos revela que Pedro,
ele grita também: Senhor, se és tu, deixe que eu vá ter contigo. E a Bíblia nos revela que Jesus, ele autoriza Pedro a vir ter com ele. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que nós temos que estar atento àquilo que nós pedimos para Jesus. Muitas vezes nós, na empolgação, nós fazemos voto para com Deus. Muitas vezes na empolgação nós dizemos que vamos fazer e acontecer e vamos estar na obra do Senhor, mas quando vem a dificuldade nós afundamos, literalmente nós afundamos nesse mar da vida. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a caminhar até Jesus. Mas olha só o que a Bíblia nos diz. Olha só. Mas observando o vento, teve medo. Irmãos, olha como nós, seres humanos, somos frágeis. Olha só como nós não observamos as coisas no mundo espiritual. É uma aula para mim e é uma aula para você. Pedro desce do barco, Pedro começa a caminhar sobre as águas e a única coisa que Pedro observa é o vento. Quantas coisas aconteceu nesse momento com Pedro? Ele desce do barco, põe o pé na água, começa a andar sobre as águas e olha só que palavra forte. Mas observando o vento, que era forte, teve medo. Irmãos, como nós somos falhos, né? Passamos tantas coisas com Jesus, tantas pancadas na vida, e a única coisa que Pedro observou não foi a caminhada dele que ele estava fazendo em alto mar. Irmãos, vocês já imaginaram uma caminhada com Jesus em alto mar? Você já imaginou isso? Você descer do barco, caminhar e ir andando até Jesus, levemente, tranquilamente, sobre as ondas do mar. E a única coisa que Pedro observou foi o vento que era forte. E eu trago isso para a minha vida, meu irmão. Jesus me libertou há 26 anos atrás. E ainda hoje eu continuo muitas vezes na minha vida olhando para os ventos, para as tempestades que vêm. Para muitas vezes na minha vida, aquilo que vem contrário ao meu chamado, ao meu ministério. Essa passagem é um alerta para mim, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes esquece que o mesmo Deus que te chamou para você vir com Ele, o mesmo Deus que vocacionou você para caminhar com Ele nesse oceano, é o mesmo Deus que vai entrar dentro do barco e vai aquietar essa tempestade. Olha o que Jesus diz para ele: homem de pequena fé. Porque não consegue enxergar todos os milagres que Jesus fez. Não consegue observar o que Jesus está fazendo na vida nossa. Apóstolo Paulo diz na palavra do Senhor que nós devemos ser imitador dele como ele é de Cristo. E eu trago para você essa mensagem nessa noite, meu irmão. Que nós começamos a fazer coisas grandes na nossa vida e entender que Jesus já fez muito para nós. E uma caminhadinha só no mar, não é porque você estava nesse barco batendo de um lado para o outro que você vai se desesperar. Não é que você está passando por um processo agora, uma enfermidade, quem sabe passando por um desemprego, quem sabe a sua vida sentimental não está bem, que a sua vida vai acabar ou vai terminar. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar na tua vida. Pedro aqui, ele não olhou a caminhada que ele estava fazendo,
não olhou as bênçãos que ele recebeu, não olhou a multiplicação de pães, não olhou Jesus pregando para aquela grande multidão. Era aproximadamente aqui 12 horas que Jesus estava aí se despedindo do povo até chegar na quarta vigília. E Pedro já estava desesperado. A primeira experiência de andar com Jesus no mar, Pedro ficou desesperado e olhou para o vento que era forte e teve medo. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está em casa, e eu digo para todos vocês, inclusive para mim, ter medo não é vergonha, porque você tem um Deus que sempre vai estender a mão para você. Mas procura, quando nós estivermos marchando com Jesus, caminhando com Jesus, ter fé. Porque a Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento daquilo que Deus tem para nós e daquilo que nós não vemos. Não adianta, meu irmão, você viver de aparência, não querer grandes emoções na vida. Eu convido você nessa noite, meu irmão, você que está nesse barco aí, pule nessa água aí, vamos andar com Jesus. Eu não estou dizendo para você provocar a tua fé. Estou dizendo para você exercitar a sua fé. Porque a obra, a fé sem as obras é morta. E Pedro ele desce. Meu irmão, não importa o que vai acontecer. O que importa é que eu vou descer. Eu vou caminhar nessa água aí. Só que no começo da caminhada ele teve medo. Mas Jesus aqui diz na palavra dele, imediatamente Jesus estendeu a tua mão e tomando disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se foi Jesus que mandou Pedro vir, Jesus já sabia que em nenhum momento ali Pedro ia ter medo e poderia afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão dele. Meu irmão, não sei o que está passando na tua vida, mas nessa noite eu quero lançar uma palavra profética para você. Imediatamente nessa noite, Jesus está estendendo a mão ao teu favor. E as coisas da tua vida vão mudar em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Imediatamente lhe estendeu a mão. Eu quero dizer para você que é nessa noite, você vai contar o testemunho, você vai contar as maravilhas que Deus fez, e Ele vai estender a mão para você. Ele vai estender a mão para mim, como Ele tem sempre feito. Eu não sei, irmão, que eu sou igual, talvez eu seja igual a Pedro. Jesus manda aí, meu irmão, eu pulo. Meu irmão, é cada rolo que eu me meto. Mas graças a Deus, sempre Ele estende a mão e me socorre. Socorre a obra do Senhor. E eu quero lançar essa palavra profética. O seu socorro vai vir nessa noite e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu irmão, se você quer nos ajudar na obra do Senhor, anote o nosso número 97126-7548. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.